O Santa Fé é um SUV da Hyundai que atualmente não está muito em alta e simplesmente é muito melhor que todos os SUVs compactos e custa o mesmo ou até menos no mercado de usados, sendo uma excelente opção para quem procura um SUV de luxo, extremamente confiável, espaçoso com 7 lugares, tecnológico e potente com motorzão 3.3 V6 e até com opção de tração 4x4. Apesar de muitas vezes ser menos lembrado, ele pode ser uma das melhores opções de usados para 2024. Fique no vídeo até o final e saiba todos os detalhes desse carro. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Então, bora para o vídeo. O Santa Fé só estreou aqui no Brasil em 2007, mas a primeira geração mesmo foi lançada em 2001, mas nunca chegou ao nosso mercado. Esteticamente era bem parecido com o Tucson e até mais feio, para ser sincero. Por ser um carro superior, era bem maior que o Tucson e também mais luxuoso. Tinha opção de motores 2.4 e um 2.7 V6, com opção de tração 4x2 ou 4x4. Uma combinação de mecânica que posteriormente conheceríamos na segunda geração, que aí sim foi comercializada aqui no Brasil. E diga-se de passagem, foi a geração mais popular no nosso mercado, tanto que desde o seu lançamento ele foi um dos SUVs grandes mais vendidos, muitas vezes se posicionando em primeiro lugar. Essa geração foi lançada em 2007, chegou com duas opções de motorização, uma 2.4 e uma 2.7 V6, e também com duas opções de tração, sendo respectivamente 4x2 e 4x4. Ele se destacou também porque tinha opção de 7 lugares. Em 2010, essa geração passou por algumas mudanças e a maior foi a substituição do motor 2.7 V6 por um 3.5 V6 muito mais potente. Esse motor caiu tão bem que ele fazia um 0 a 100 na casa dos 6 segundos, o que era surpreendente para um SUV grande e pesado, até hoje em dia. Foi o modelo mais potente comercializado aqui no Brasil. E no geral, foi um grande sucesso de vendas e estabeleceu o nome do Santa Fé em nosso mercado. Em 2014, essa geração saiu de linha para dar lugar à nova terceira geração, que chegou 2 anos atrasada em relação ao mercado estadunidense. Mas apesar desse atraso, ainda chegou sendo um carro atual e de certa forma abalou a concorrência. Apesar desse modelo ser bem menos visto e lembrado, ele também ficou entre os 3 mais vendidos da categoria. Porém, no geral, realmente ele vendeu bem menos que o anterior e é por isso que não vemos tantas unidades dele na rua. Apesar de ser um modelo novo, alguns detalhes a gente já conhece bem no Azira e Sonata, isso porque o Santa Fé utiliza a mesma plataforma dos irmãos sedãs. O Azira de primeira geração tinha um motor 3.3 V6 e, curiosamente, o Santa Fé abandonou o 3.5 mais potente para adotar um 3.3 menos potente, o que resultou em um desempenho pior, porém, em relação ao consumo, deu uma melhorada sim. Essa geração do Santa Fé chegou em 2 versões fechadas, sem nenhum opcional. Isso ajuda muito na hora de escolher um modelo no mercado de usados. Você tem que garimpar um pouco menos. Existe a versão com 5 ou 7 lugares. E diferente da geração anterior, aqui se você quiser um modelo mais completo, terá que optar pelo modelo com 7 lugares. O que de qualquer forma acaba sendo mais interessante, mesmo que de início você não utilize a última fileira de bancos. Você ganha mais equipamentos, 7 lugares, o preço é praticamente o mesmo no mercado de usados e na hora da revenda é muito mais fácil vender, pois as pessoas buscam muito mais por essa versão mais completa. Existe também o modelo Gran Santa Fé, que aí verdadeiramente seria o substituto do Vera Cruz que saiu de linha lá em 2010. O modelo maior sendo 22,5 centímetros mais longo que o Santa Fé convencional. Realmente é um modelo com mais espaço interno, principalmente para a última fileira de bancos. São cerca de 10 centímetros a mais no entre-eixos e também tem um maior porta-malas, com 51 litros a mais. O Gran ainda tem a abertura elétrica do porta-malas. São alguns detalhes a mais sim que você vai ganhar nesse modelo Gran, porém que ao meu ver não vale a pena pagar 20, 30 mil reais a mais. Diferente do que acontece atualmente com a Hyundai, no início e no meado dos anos 2010, ela era uma referência no quesito design dos carros. É só a gente lembrar do Azira, Sonata e até mesmo dos HB20, que mesmo sendo um carro mais de entrada e mais barato, chegou com um design muito refinado. O mesmo aconteceu com a terceira geração do Santa Fé. É um carro com um design mais elaborado que o anterior, menos robusto e passa a sensação de ser um carro um pouco mais luxuoso do que aventureiro. Algumas linhas lembram até mesmo o Azira.
Em sua dianteira, ele é muito agressivo e imponente, parecendo até mesmo um iX35, só que muito mais requintado. O grande destaque e o que chama a atenção é a enorme grade com 3 filetes cromados, que dá bastante imponência. Os faróis invadem as laterais e dão a sensação de que o carro é um pouco mais largo. Eles possuem acabamento em máscara negra e já são equipados com os projetores. A diferença entre a versão de 5 e 7 lugares é que a de 5 lugares tem iluminação halógena e a de 7 passa a ter iluminação em xenon e já conta com os lavadores. É muito mais interessante o conjunto óptico, e o interessante é que as duas versões são equipadas com os faróis de neblina. Suas laterais têm uma linha de cintura bem alta e também são bem volumosas, com vincos muito marcantes. Normalmente, isso acaba contribuindo para o carro envelhecer não tão bem, mas não é o que aconteceu por aqui. Um detalhe que é negativo são as colunas, principalmente a C, que é muito larga. Isso gera mais ponto cego no carro, especialmente na hora de estacionar ou manobrar, já que é um carro que tem 4,69 metros de comprimento. É bem grande e isso pode atrapalhar sim no dia a dia. Em ambas as versões ele possui o rack de teto, que é meramente estético e não tem como utilizá-lo. A moldura dos vidros e as maçanetas têm um acabamento cromado. Os retrovisores possuem luzes de indicação e são rebatíveis eletricamente. As rodas são bem grandes e bem bonitas também, são aro 18 com perfil do pneu 235/60. É um perfil mediano, muito mais voltado para o conforto e é melhor para rodar no dia a dia, até mesmo para passar nas valetas e em nossa maravilhosa pavimentação. A traseira do Santa Fé também é bem bonita e diferente dos outros modelos da marca. As lanternas, que são um show à parte, possuem iluminação em LED, que à noite chama bastante atenção. Isso é bom não só para a estética, mas também acrescenta na segurança. Mas vale ressaltar que só está disponível na versão com 7 lugares. A dupla saída de escapamento também se faz presente. Normalmente, o público de carros assim busca um carro mais prático para rodar no dia a dia. Então, quanto mais altura em relação ao solo o carro tiver, melhor. No Santa Fé, essa altura é de 185 mm, cerca de 18 centímetros. Junto com o ângulo de entrada de 16,9 graus e o ângulo de saída de 21,5 graus, faz com que não seja nada fora do normal para um SUV. Você consegue ter mais praticidade, mas tem que ter atenção. Se o carro estiver muito cheio e você passar por uma rampa um pouco mais íngreme, por exemplo, ele pode raspar sim. Partindo para o seu interior, no quesito design, ainda se demonstra ser um carro atual. Mesmo lembrando alguns carros de uma categoria abaixo da Hyundai, dá para perceber nitidamente que é um carro mais premium e luxuoso. Tem muitos detalhes, curvas e vincos, fugindo daquele padrão atual onde tudo é mais minimalista. E é um carro que tem todos os comandos bem à mão, uma excelente ergonomia. E fora que ele tem muitos botões, e principalmente físicos, isso ajuda demais no dia a dia, tirando muito menos a atenção do motorista. Outro destaque do Santa Fé é o acabamento, que tem muito couro, soft touch e aço escovado. E percebe-se que além dele ter bons materiais, o acabamento é muito bem montado, muito melhor do que qualquer SUV compacto que hoje custa muito mais. Ele também sempre foi uma referência em relação ao espaço interno. Estamos falando de um SUV grande, então ele esbanja espaço interno. Tem 2,70 metros de entre-eixos e 1,88 metros de largura. É um SUV enorme e também tem um aproveitamento interno excelente. Ele leva todos os ocupantes com muito conforto, sobrando muito espaço para as pernas, para a cabeça e lateralmente. A versão com 7 lugares mantém um bom espaço para todos os outros 5 ocupantes, mas para a última fileira de bancos, assim como em todo carro 7 lugares, não espere muita coisa. É um espaço mais para levar crianças. Um adulto dificilmente conseguirá viajar com conforto. E no quesito porta-malas, ele tem 585 litros na versão com 5 lugares. Na versão com 7 lugares, mesmo utilizando só as 2 fileiras de bancos, o porta-malas diminui para 440 litros. Se for usar a última fileira de bancos, a litragem diminui mais ainda, passando para 120 litros. Mesmo com os 440 litros, ele acaba decepcionando, já que é um SUV grande. E eu acabo dando mais ênfase nesse ponto, até porque o step dele fica embaixo do carro e sobra bastante espaço na mala. Então não faz sentido ter apenas 440 litros, sendo que existem SUVs compactos com porta-malas bem maior.
Em relação aos equipamentos, o Santa Fe nunca foi aquele carro que esbanja muitos itens perante os concorrentes, mas era um SUV que tinha itens interessantes. E se levar em consideração o preço dele no mercado de usados, aí sim ele é uma referência. Ambas as versões são bem equipadas. Na versão de entrada, ele já entrega itens como volante revestido em couro, com controles para o piloto automático, para o computador de bordo, que para hoje em dia é simples, porém tem boas informações sobre o veículo e também os dados sobre o consumo. O volante também tem controles para o sistema de som, que tem uma multimídia com uma tela de 8 polegadas, que infelizmente não é uma das melhores. Tem todas as conexões, Bluetooth, USB, auxiliar e até mesmo disponibiliza o GPS. O problema dessa multimídia é o sistema usado e os defeitos que ela apresenta. Muitos donos odeiam o sistema operacional dela. Várias funções simplesmente não tem como configurar e fora que é normal ela simplesmente queimar de uma hora para outra. Além disso, ele também entrega itens como os bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, vidros, travas e retrovisores elétricos, apoio de braço dianteiro e traseiro, entre vários outros itens. A versão topo de linha, com 7 lugares, acrescenta o teto solar duplo panorâmico, que é muito lindo, é um show à parte. Também acrescenta a chave presencial compartida por botão, regulagem elétrica para o banco do passageiro e os faróis e limpadores com acionamento automático. E vale lembrar que nessa versão topo de linha, normalmente o interior, principalmente os bancos, é num tom terracota, deixa o interior muito requintado. Porém, o que mais me impressionou foram os equipamentos de segurança. Desde a versão de entrada, tem todos os equipamentos. Eu gosto quando é assim, todos os carros deveriam seguir isso. Nem mesmo o Azira da mesma época era assim. Na versão de entrada, por exemplo, não tinha os controles de estabilidade e tração. Ainda bem que aqui no Santa Fe não acontece isso. Desde a versão de entrada, ele entrega itens como cinto de segurança e apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix, freios nas 4 rodas com ABS, ABD, controle de estabilidade e tração, monitoramento da pressão dos pneus, vetorização de torque, controle automático de descida, o assistente de partidas em rampas, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro, airbags frontais, laterais e de cortina. Além de todos esses itens que para hoje em dia são comuns, mas há 10 anos não eram, ele também tirou nota máxima no teste de colisão. Eram outros parâmetros na época, porém mesmo para hoje em dia se demonstra um carro muito seguro. Partindo para a sua mecânica, temos características bem conhecidas na linha da Kia e Hyundai. O motor é da família Lambda, que equipou quase todos os sedãs e SUVs grandes dessas duas marcas durante os anos 2000 e 2010. Especificamente, o Santa Fe usa o motor 3.3 V6 do primeiro Azira. É um motor extremamente confiável e muito bom. Não há reclamações sobre essa mecânica. É um motor bom e potente, mas ele anda menos que a geração passada, já que antes tinha um motor 3.5 com 15 cavalos a mais e era mais leve. Para vocês terem ideia, o antigo Santa Fe fazia de 0 a 100 em pouco mais de 6 segundos, e esse aqui já faz em 9 segundos. Falando sobre números, ele tem 270 cavalos a 6.400 RPM e 32,4 kg de torque a 5.300 RPM. É um carro bem pesado, pesa 1.800 kg, e mesmo assim dá um excelente peso-potência de 6,1 kg para cada cavalo. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, muito confiável também, utilizado pela maioria dos carros da Hyundai e Kia. Com isso ele faz de 0 a 100 em 9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 223 km por hora. É um desempenho ruim? Não, muito pelo contrário. É um carro com desempenho ok. Dentro da cidade corresponde bem e na rodovia, se não exigir muito, é um carro que você consegue fazer ultrapassagens com segurança. Mas lembrando que a antiga geração tinha um desempenho melhor. Eu acredito que essa perda de potência provavelmente se deve para respeitar os números de emissões. Em relação ao consumo, não podemos dizer que é ruim pelo carro que é, mas também não espere muita coisa. Não é o consumo de um SUV compacto com motor 1.0 turbo. Na cidade, andando bem de boas, tranquilo, visando a maior economia de combustível possível, você consegue fazer uma média de 6,5 km por litro, talvez uns 7,1 km por litro. Consumo realmente vai depender muito do trânsito, do pé da pessoa, então isso aqui é uma média para vocês levarem em consideração.
Já na rodovia, essa média passa para entre 9 e 10,5 km por litro. Os outros concorrentes fazem a mesma média, então não tem como exigir um consumo bom do Santa Fé. O Santa Fé é um carro extremamente bem confiável, assim como a maioria dos carros coreanos. Hoje em dia, eles são tão confiáveis quanto os japoneses, porém, assim como todo carro, ele tem alguns detalhes que você deve ter mais atenção. E isso acontece mais com os modelos que têm 7 lugares com freio de estacionamento elétrico. E eu acredito que isso possa ser um motor que faz com que afrouxe e aperte o cabo. E o outro problema relatado são os freios, que no geral costumam ter um desgaste mais excessivo. É um carro que pesa 1.800 kg, então é um pouco mais normal isso acontecer. Se você for pegar os outros concorrentes, que são tão pesados quanto, há muitos relatos também sobre o freio gastar bastante. Mas fique atento nas pastilhas, discos, coloquem de boas marcas. As pastilhas dianteiras custam em média R$ 230, é bem barato para o carro que é. Já os discos dianteiros, em média, R$ 700. Os amortecedores traseiros também costumam ter uma vida útil bem menor, e é bom ficar atento a esse detalhe. É um item de segurança, então não pode deixar passar despercebido. Os amortecedores custam em média R$ 1.000, o par dos traseiros. Esse carro possui sistema de tração AWD, ou mais conhecido como 4x4, embora seja um pouco diferente isso. O sistema dele é mais automático, sob demanda. Ele tem até uma função que você consegue dividir a tração entre as rodas dianteiras e traseiras, mas só tem até 50 km por hora. É mais para você usar, eu diria, um fora de estrada mais leve. Então, acima disso, o carro gerencia tudo automático, ao fazer uma curva, ao passar por um piso escorregadio. Mas em relação à manutenção, assim como qualquer carro com esse tipo de tração, deve ser feita a substituição do óleo da caixa de transferência e do diferencial em média a cada 40 mil quilômetros. E vale a pena ficar atento, que muitos donos já relataram vazamentos no diferencial. Por isso é bom fazer uma manutenção geral, verificar as buchas, a vedação em geral, pois esse sistema não pode faltar óleo para funcionar corretamente. Caso contrário, a caixa de transferência pode quebrar e aí o custo pode ultrapassar facilmente dos R$ 10.000 e ninguém quer que aconteça isso. Então fique atento a esse detalhe. Outros detalhes são mais elétricos, como a multimídia que eu já comentei anteriormente, que dá muito problema e muitas pessoas até substituem a central para evitar dor de cabeça. Eu acho que é até melhor mesmo, se você comprar um e precisar fazer a manutenção, faça a substituição de uma vez, a menos que você queira um carro 100% original. E também fique atento na boia de combustível, que é algo muito relatado também, é comum na grande maioria dos carros da Kia e Hyundai. Uma boia nova custa em média R$ 200. Esses são os principais detalhes para ter muita atenção no Santa Fé, mas no geral é um carro muito confiável. Comprando um que as manutenções foram feitas corretamente, como a troca do óleo do motor utilizando a especificação correta, troca dos filtros e também a troca do óleo do câmbio automático a cada 50 mil km em média. Lembrando que a Hyundai não indica a troca do óleo do câmbio automático, porém eu te garanto que se o seu carro der problema no câmbio por falta de lubrificação, a fabricante não vai custear o reparo. Mas aí vai de cada pessoa. Se você gosta de se arriscar e não fazer a substituição, vai lá. Mas a minha dica e recomendação é sempre fazer a substituição, principalmente se você já está comprando um carro usado. Faça uma excelente pré-compra no geral e compre um modelo conservado para evitar dores de cabeça e também um custo alto de manutenção se você já pegar um modelo que não está muito bem cuidado. Vale ressaltar que o Hyundai Santa Fé também fica entre os SUVs mais baratos de manter da categoria, isso desde a antiga geração. As peças de acabamento que são um pouco mais caras. Os faróis, por exemplo, custam em média R$ 3 a R$ 4.000 o par. O para-choque superior e inferior dianteiro, em média, R$ 1.300, já o traseiro, R$ 600. As lanternas, o par, sai em média R$ 2.500. Em relação ao seguro de um modelo 2014, tem preço médio de R$ 4.000. Novamente, é uma média, isso pode variar para cada pessoa, o local onde reside, a idade, o histórico usando seguros e várias outras coisas. Se a gente analisar os preços, veremos que um Hyundai Santa Fé do ano de 2014 tem preço médio que varia entre 80 e 90 mil reais, podendo no máximo chegar aos 95 mil reais. É um preço de um SUV compacto atualmente, e eu digo usado também.
pois 0 km dificilmente você encontrará algo nessa faixa de preço. E o Santa Fé é um SUV grande, muito mais espaçoso, equipado e com um acabamento que é incomparável. O preço também chama atenção, mas será que vale a pena levá-lo para casa? É uma excelente opção para quem busca um SUV maior e com 7 lugares. Apesar de já ser um modelo com 10 anos de lançamento, ainda se demonstra atual em várias características. Em relação à tecnologia, como itens semi-autônomos de condução, um painel digital e uma multimídia mais atualizada, realmente acaba sentindo falta. Porém, para mim, é algo que não determina tanto a escolha, principalmente nessa faixa de preço que ele se encontra. Em relação à manutenção, até pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. A mecânica dele é bem antiga e muito confiável e de certa forma barata para a categoria. Só deve ter atenção mesmo na hora de comprar um. Novamente, faça uma excelente pré-compra e tenha um baita carro até mesmo para os dias atuais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Semana passada eu fiz um vídeo sobre o concorrente dele, o Mitsubishi Outlander, e eu vou deixar nos comentários também caso vocês tenham interesse de assistir. Forte abraço, valeu e fui!